Bom dia, Borba. Aqui quem está falando é o Gaspar e eu estou aqui para gravar o nosso vídeo de dicas de livros. E como nós tínhamos trocado informação já por e-mail, eu tenho uma coleção de livros que eu comecei a separar a partir do momento em que nós tivemos a demanda para aula. Eu comecei a revisitar a minha biblioteca, achei um monte de coisa interessante. Eu vou tentar dar conta de apresentar alguns dos livros que eu acho legal, muito legal para dica de leitura e que tem a ver com o universo de inovação. Bom, a primeira coisa que me veio quando surgiu a proposta foi pensar na ligação da literatura com a inovação. E eu comecei a pensar no que inovação me levava. E me levava para mudança, me levava para conceito de uma quebra brusca do que existe, alguma coisa nova, um pensamento novo, e a partir daí eu comecei a selecionar algumas obras. A primeira obra que veio na cabeça foi essa que estou filmando aqui, que é o livro do Kafka, né? É um clássico que é Metamorfose. O próprio nome tem tudo a ver com a transformação que a mudança e a inovação traz pra gente, tá? E é um livro imperdível. Começa com a história de um cara que é caixeiro viajante e no primeiro parágrafo o Kafka já dá uma paulada na gente. A gente acorda, a gente começa o livro com o cara acordando e ele começa a observar o ambiente, ele não começa a reconhecer, de repente ele começa a olhar as pernas dele, tá tudo mudado e ele está transformado num grande inseto. E isso é uma grande transformação, tem aquele efeito da metamorfose. Mas o mais legal de tudo é que a transformação mesmo, a grande metamorfose, do meu ponto de vista, é que ocorre a partir do que acontece com ele. Ele mora em casa com um pai e mãe e com uma irmã, e todos são dependentes dele, ele é um caixeiro viajante, e a partir daí todos têm que sair da posição que se encontram, porque ele era o arrimo de família, ele era a sustentação da família, e a partir desse momento é ele que tem que ser sustentado por todos. Então isso gera uma grande transformação, e a história do livro é muito legal. Bom, o segundo livro que eu achei também, que eu achei bárbaro, que é um livro que eu tenho guardado, ele já está há muito tempo comigo, é o Cães da Província, do Luiz Antônio Assis Brasil, que é um escritor nosso aqui, tem muitas obras legais dele, e esse aqui é um livro que eu gosto muito, aqui ele está bem novinho até, esse cara, ele tem um olhar bem legal, e ele conta a história do Corpo Santo. A narrativa ocorre em Porto Alegre, no século XIX, então a gente vai lendo o livro, vai reconhecendo lugares aqui da nossa cidade, e o grande barato desse livro, que eu acho que ele traz como inovação aqui, que tem vínculo com a inovação, é como o pensamento inovador às vezes pode causar até um medo e uma estranheza em todo mundo. E a história do Corpo Santo aqui que ele narra é a história de um cara que, por estar à frente do seu tempo, por ter pensado coisas diferentes do que era o comum na época, ele sofreu um processo de interdição por loucura. Então é um livro muito legal, muito gostoso de ler, tu lê numa corrida também, tá? E esse livro, até esse tempo eu encontrei o Luiz Antônio no supermercado, de vez em quando a gente cruza aqui no Zafra, eu converso um pouco com ele sobre livros e tal, e eu já tive vontade de fazer 2 ou 3 vezes uma pergunta para ele, mas eu tenho até um pouco de receio. Esse livro tem muito a ver com um livro chamado O Inimigo do Povo, que é um teatro clássico do Ibsen, porque a narrativa vai para a mesma linha. É um cara que, por ter um pensamento diferente da maioria, é contestado e sofre um processo meio de interdição. Bom, um terceiro livro que eu queria indicar, que é muito interessante, é um livro do Saramago. O Saramago, o Saramago tem tudo a ver com inovação. Ele sempre nos tira do lugar comum. Ele sempre nos coloca a pensar de uma forma diferente. Ele sempre nos coloca a ver a realidade sobre uma outra lente, sobre outro prisma. Nesse livro, o Saramago tem vários livros, né? Tem o que ele foi premiado no Prêmio Nobel, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Tem também o livro que virou um filme muito legal, que é o Ensaio sobre a Cegueira, e esse livro é outro livro que nos tira do prumo. A Intermitência da Morte, ele é um livro que é interessante porque ele nos coloca frente a diversos dilemas que a gente nunca acaba não pensando quando a gente pensa na finitude da vida, dessa vida terrena que a gente tem. Então ele coloca a intermitência da morte, imagina o seguinte, como se a morte tivesse fazendo greve num determinado local, num determinado ponto específico. Vamos supor o seguinte, que a morte tivesse feito greve no Uruguai.
E a partir daí ele começa a desenrolar todas as consequências que tem o fato das pessoas não morrerem mais. Por exemplo, como que fica todo o sistema de previdência, onde as pessoas se aposentam e ficam pro resto da vida sendo sustentadas pelo governo? Como é que fica toda a indústria que está ligado à morte ou funerárias e todo o esquema que tem econômico por trás disso também? E além do mais, eles nos colocam sobre questões do tipo assim, tu tem um parente, por exemplo, que está moribundo no hospital, que está lá praticamente vegetativo no hospital. Ele vai ficar pro resto da vida lá. E quem é que sustenta essa situação? A própria instituição não consegue mais. Então a instituição, por exemplo, ela começa a chamar os familiares e diz o seguinte, olha, teu pai não vai mais morrer, então tu vai ter que levar ele para casa e cuida dele na casa, porque a gente precisa liberar o leito, porque tem gente que vai ser curada, né, e precisa ocupar esse leito. E aí as famílias começam a ter que cuidar dos seus moribundos. E surge aí uma coisa totalmente maluca, que é a ideia, por exemplo, tem um mercado paralelo, porque todo mundo sabe que quando aquela pessoa que está moribunda atravessar a fronteira, por exemplo, sair da fronteira do Uruguai, que é o caso hipotético aqui que a gente está falando, ele vai morrer. E vai deixar de ser um fardo para aquela família e vai poder também, no conceito de algumas famílias, descansar. Porém, isso começa a virar um alvo de um questionamento moral e ético. Tu pode levar algum parente teu para morrer só para se livrar desse fardo? Será que isso é correto? Então o Saramago nos leva a um pensamento diferente sobre a questão da finitude da vida e tudo mais, e isso eu acho extremamente inovador. Bom, seguindo agora numa linha totalmente diferente desse aqui, nós temos o Gabriel Garcia Marques, que eu não podia deixar de colocar, tá? Todo mundo também adora os 100 anos de solidão do Gabriel, mas para mim, o livro que eu sou apaixonado por ele é esse aqui, cara. Bom, olha só o estado que tá o sujeito, né, cara? Já tá na hora de eu mandar ele para um concerto. Vou ter que falar lá com uma amiga minha que faz recuperação de livros para ela guardar isso aqui para mim aposentar ele. Esse livro aqui, o que traz para mim de inovador é exatamente a paixão que é descrita no livro. Numa época onde nós temos relações tão superficiais e tão rasas, cara, nada mais inovador para mim do que um amor de uma vida inteira. Então, para mim, cara, esse livro aqui é uma poesia em forma de prosa, mostrar como vale a pena tu batalhar por aquilo que tu acredita e como vale a pena também tu prosperar, ter paciência e tudo mais, e que um dia essa história vai se realizar. E eu acho muito legal, cara. O amor relatado no livro, que foi vivenciado à distância e que depois de muito tempo esse casal consegue realizar, é nota 10. Então essa é a última dica que eu tenho para cá, apesar de eu estar, olha só, eu estou cheio de outros livros aqui, incríveis aqui. Puxa vida, o Ivan Esquerdo, esse livro aqui é de um neurocientista, ele é argentino, ele escreveu até pela editora da Unicinos, ó. É um livrinho pequenininho, cara. Ele, além de ser um grande cientista que trabalha com estudos sobre o cérebro, esse cara ele é um grande humanista. E ele faz um questionamento sobre o que a gente faz com o tempo que a própria ciência tem nos dado, no sentido de aumentar a longevidade e tudo mais. E as pessoas estão sabendo viver, estão sabendo aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa que realmente tenha significado, ou elas estão gastando tempo com coisas que... Então ele faz e esse pensamento para mim é uma questão bem inovadora, tá? Bom, tem vários livros aqui. Cara, Incêndio de Troia, esse aqui, o que tem de legal é que é toda a história de Troia, porém sobre uma ótica feminina. A Marion Zimmer, ela trouxe todo o livro com a narrativa, tendo como foco a Cassandra, que é uma personagem que normalmente não aparece, e ela é tida como louca porque ela tem visões e tudo mais, mas é muito legal, uma personagem feminina muito forte, muito legal. E vamos acabar, tá estourando meu tempo. Bom, o último aqui, ó, O Trilho Negro. Esse livro é muito legal, pode ver, são 3 grandes escritoras, é um livro de ficção fantasiosa, onde são 3 personagens femininas. Uma tem um viés mais romântico, mais idealista, outra tem um viés mais aventureiro, mais desbravadora, mais heroína, e uma ela é mais mística e
amarrada ao poder, gosta do poder. E são 3 irmãs, na verdade, que são perfis totalmente diferentes e que juntas elas podem ter a possibilidade de derrotar aí um personagem masculino que contém todas essas características juntas. E elas vão ter que trabalhar distintamente para poder alcançar o objetivo. O que é legal nesse livro? 3 escritoras, 3 personagens. Cada escritora descreve a narrativa de uma personagem, sem saber o que está acontecendo com a outra. Elas têm um alinhamento inicial para fazer o livro e cada uma escreve um capítulo, e quando termina um capítulo de uma personagem, elas fazem um link para a outra entrar na história. E aí a outra entra na história com outro perfil e no final elas têm que juntar todas para fazer o fechamento do livro. Então é uma forma inovadora de fazer a narrativa e ficou muito legal o trabalho delas. Bom, Borba, tem muita coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu estou gravando esse vídeo, mas eu vou te passar também um e-mail com a descrição de cada um deles, do nome, autor e onde tu pode encontrar eles, porque vale a pena dar uma olhadinha aí, porque tem muito